Minha ex-esposa me traiu com meu irmão, que sempre foi o filho preferido, e teve um bebê com ele. Agora, minha família, que sempre me odiou, implora por dinheiro depois que fui promovido. Antes de começar o vídeo, peço que me ajudem a bater a meta de 10 mil seguidores. Tenho 29 anos e me divorciei da minha esposa, de 27 anos, há 2 meses. Ela estava me traindo com meu irmão afastado, de 27 anos, há algum tempo, e há 4 meses finalmente descobri quando ela me contou que estava grávida. Inicialmente, ela tentou me convencer de que o bebê era nosso, mas as visitas frequentes do meu irmão me fizeram questionar tudo, então decidi verificar o celular dela. Confrontei-a sobre o que encontrei, e ela acabou confessando que estava me traindo com meu irmão, já que praticamente não tinha outra opção. Minha família e eu não mantínhamos contato desde que saí de casa aos 18 anos. Eles sempre me trataram como um estranho, mesmo na minha própria família, e meu irmão era o filho preferido. Achei um pouco estranho começarem a festa que era para mim sem a minha presença, mas quando vi o bolo, perdi completamente a cabeça. Finalmente confrontei meus pais e perguntei por que eles não haviam feito uma festa para comemorar uma conquista real minha, e eles me disseram que, depois da minha carta de aceitação, não queriam que meu irmão se sentisse excluído, então fizeram uma festa para ele. Em vez de fazer birra, eu deveria tentar incentivar meu irmão também. Isso me quebrou completamente, e naquele dia decidi nunca mais voltar para eles, e mantive minha decisão. Paguei meus estudos universitários fazendo um empréstimo e trabalhando, e depois aluguei um pequeno apartamento com um amigo quando terminei a faculdade. Nunca mais falei com meus pais depois que saí para a faculdade, e eles também nunca tentaram entrar em contato comigo. Claro, muito tempo passou desde então, e no ano passado meu irmão me procurou online para perguntar se eu queria me reconectar com ele e com meus pais, já que eles pareciam sentir muito a minha falta. Muita coisa aconteceu desde que saí de casa. Há uns 2 anos, eu me casei com minha ex-esposa, e estava levando uma vida muito confortável, mas acho que nunca superei o que aconteceu com meus pais, então acabei concordando em encontrá-los. Foi estranho e parecia no início, foi desconfortável, mas eles estavam se esforçando para consertar o que haviam feito no passado, então me senti obrigado a me esforçar por eles também. Então, os convidei para minha casa, e eu suponho que esse tenha sido o meu primeiro erro. Apresentar meu irmão à minha ex. Eles se conheceram, começaram um caso e ela engravidou. Fiquei realmente feliz quando soube que ela estava grávida, já que eu pensava que o bebê era meu. Mas, como mencionei antes, meu irmão começou a visitar mais frequentemente depois que descobri a gravidez, e, embora no início isso não me incomodasse, começou a ficar estranho quando ele tocava na barriga grávida da minha esposa e falava com o bebê. Minha ex me disse que não era grande coisa, mas eu simplesmente não conseguia afastar a suspeita de que meu irmão tinha mais a ver com o bebê do que estava deixando transparecer. 6 meses após a gravidez, decidi verificar o celular dela enquanto ela estava dormindo, e isso confirmou tudo o que eu temia. As mensagens entre minha ex e meu irmão provavam que o bebê era, na verdade, dele e que eles estavam juntos há algum tempo. Além disso, minha ex não tinha a menor intenção de me contar que o bebê nem era meu. Ela e meu irmão planejavam me contar sobre o caso depois que o bebê nascesse e então ela se divorciaria de mim para finalmente ficar com meu irmão, enquanto eles viveriam do dinheiro da pensão alimentícia que eu pagaria. Na manhã seguinte, perguntei a ela sobre as mensagens, e embora ela tenha tentado negar a princípio, acabou cedendo e confessou. Esse foi o fim do meu casamento de 2 anos, e claro, meus pais ficaram ao lado do meu irmão e da minha ex. Todas as palavras dele sobre nós dois sermos igualmente importantes para eles eram apenas palavras. Quando minha ex e meu irmão anunciaram nosso divórcio nas redes sociais e a decisão dela de se casar com ele, toda a minha família apoiou totalmente a decisão deles. Ninguém se importou que eles haviam destruído minha saúde mental e quebrado minha confiança. E, além disso, minha ex havia mentido para mim por 6 meses, dizendo que o bebê era meu. Sentia como se eu tivesse perdido não apenas minha esposa, mas também meu filho, e isso doía muito. Meus pais me disseram que isso era para o melhor e, mais uma vez, se recusaram a agir como se meu irmão tivesse me prejudicado. Na verdade, me disseram que eu deveria ficar feliz por minha ex e meu irmão finalmente terem encontrado a felicidade e que deveria me juntar às comemorações. Mais uma vez, os excluí da minha vida, e isso complicou meu divórcio também. Minha ex-esposa saiu com um enorme acordo financeiro e meu carro, tudo porque minha família estava do lado da minha esposa no divórcio, já que ela estava com meu irmão agora. Ela e seu advogado inventaram uma história de que eu era tóxico e controlador e a forçava a abandonar seu emprego, mesmo que tivesse sido uma escolha dela, e minha família reforçou isso dizendo que a razão pela qual me cortaram foi por causa da minha atitude misógina e ataques de raiva. Assim, as evidências estavam todas contra mim e eu perdi muito dinheiro no divórcio, mas, felizmente, consegui ficar com a casa. Quando o divórcio foi finalizado, eu estava apenas feliz por ter acabado com essa situação e não ter que ver mais nenhuma dessas pessoas horríveis.
Felizmente, não há período de espera para um divórcio onde eu moro, e minha ex-esposa também não contestou, então eu consegui resolver tudo o mais rápido possível para seguir em frente com minha vida. Foi difícil esquecer tudo isso, mas eu me afundei no trabalho e me esforcei para ser melhor para superar esse episódio desagradável o mais rápido possível. Isso valeu a pena, pois, há 2 semanas, recebi uma promoção, melhor posição, melhor salário e um carro da empresa, basicamente, tudo de bom, e eu não poderia estar mais feliz. Então, decidi me presentear com um jantar solo em um dos meus restaurantes favoritos, mas cometi o erro de postar sobre isso online. Em um dia ou dois, minha mãe entrou em contato e pediu para eu ir visitá-los. Fiquei perplexo com o que eles poderiam querer de mim agora, já que nem sequer havíamos falado após a finalização do divórcio e eles apoiaram minha ex e suas mentiras. Consegui ignorar por alguns dias, mas então ela começou a me ligar incessantemente. Eventualmente, quando nada mais funcionou, ela apareceu no meu escritório. Ela simplesmente se recusou a sair e entrou em uma briga com a recepcionista, o que foi bem constrangedor. Então, prometi que a visitaria em alguns dias, o que foi como consegui convencê-la a ir embora. Alguns dias depois, finalmente visitei minha família. Eles haviam usado o valor do acordo para se mudar para uma casa maior, para acomodar também o bebê, que havia nascido há pouco mais de 3 semanas. Presumi que a pensão alimentícia também estava sendo usada para pagar as contas, mas, para ser honesto, isso não me afetava muito, já que a pensão era uma parte muito pequena do meu salário nesse ponto e eu podia pagar. Meu irmão não estava em casa e minha ex estava dormindo, então eram apenas meus pais que conversaram comigo. Não tentei fazer nenhuma conversa fiada e simplesmente esperei que eles chegassem ao ponto. Após cerca de 5 minutos de silêncio, meu pai disparou que meu irmão havia sido demitido do trabalho e que a pensão alimentícia e o acordo simplesmente não estavam mais dando conta. Eles disseram que tinham visto o post sobre minha promoção e esperavam que eu pudesse ajudá-los, já que estavam com pouco dinheiro agora. Meus pais se aposentaram há muito tempo, meu irmão estava desempregado e minha ex, obviamente, não iria voltar ao trabalho tão cedo. A pensão não era suficiente para pagar as contas de uma família de 5 pessoas, especialmente com um recém-nascido na casa, e eu sabia disso. No entanto, fiquei chocado que eles ainda tivessem a audácia de me abordar depois de tudo o que aconteceu. Fiquei tão chocado que não consegui nem mesmo dizer nada por alguns minutos, mas finalmente recuperei o juízo e decidi que não precisava me envolver com isso. Simplesmente me levantei e saí sem dizer uma palavra. Quando cheguei à porta e a abri, encontrei meu irmão lá fora. Meus pais estavam dizendo para eu ficar e ouvi-los, e meu irmão parecia um pouco alarmado ao me ver lá. Eu ainda não disse nada e continuei saindo. Estava chovendo bastante e foi uma caminhada curta até o local onde eu havia estacionado meu carro fora do gramado deles, então fiquei completamente encharcado e já estava de humor horrível. Agora, é aqui que eu posso ter sido errado, porque meus pais e meu irmão vieram atrás de mim e, enquanto eu procurava minhas chaves no bolso, decidiram me pedir ajuda uma última vez, e dessa vez foi meu irmão que fez o pedido. Ele sempre foi presunçoso e arrogante, um resultado direto de como nossos pais nos trataram, então foi estranho vê-lo me pedir ajuda, e deve ter sido um grande esforço convencê-lo, então eles estavam definitivamente sendo honestos sobre a fase difícil. De qualquer forma, eu meio que perdi a paciência e acabei dizendo para eles me deixarem em paz e que eles poderiam implorar nas ruas se estivessem realmente tão apertados por dinheiro, já que um estranho que não sabia nada sobre eles provavelmente teria mais compaixão pela situação deles do que eu. Dito isso, entrei no meu carro e saí, deixando-os na chuva. Não vou mentir, foi bastante satisfatório fazer isso com minha família, já que eles não fizeram nada além de me maltratar a vida toda. Já se passaram 2 dias desde que isso aconteceu e, bem, não tenho certeza se estou certo mais. Minha mãe tem me mandado mensagens sem parar e eu me sinto tão culpado por não ajudá-los. Eu sei que tenho muito e enviar um pouco de dinheiro não vai me prejudicar, mas depois de tudo o que aconteceu, parece que estou sendo usado, francamente. Então, decidir não ajudar minha família com dinheiro depois que tomaram o lado da minha ex-esposa no divórcio foi um grande problema para mim, já que me senti terrivelmente culpado por como eu estava apenas indo abandoná-los. Mas então percebi que, bem, eles fizeram isso comigo a vida toda e, mesmo no divórcio, foram eles que me colocaram na rua. Então, por que eu deveria pensar 2 vezes antes de fazer o mesmo com eles? Eu disse para minha mãe parar de me incomodar, ou então eu seria forçado a envolver meus advogados e isso não acabaria bem para eles. Isso naturalmente os irritou, e então meu irmão apareceu na minha casa há alguns dias para falar comigo. Ele me disse que, embora ele se sentisse mal por como eu havia sido tratado durante toda a minha infância, ele não podia evitar o fato de que ele simplesmente era inerentemente melhor do que eu, o que explicava por que também foi tratado assim. Ele também me disse que eu deveria parar de ser tão esquisito com nossos pais por fazer o que qualquer pai normal teria feito no lugar deles e apenas ajudá-los, já que estão em uma situação difícil, em vez de guardar rancor como uma criança. Eu ri na cara dele pela forma absolutamente deformada como ele soava ao falar besteira assim.
Eu disse a ele que, em vez de tentar me diminuir e manipular para ajudá-los, ele deveria estar procurando um emprego e não desperdiçando seu tempo assim. Isso tocou um nervo, eu acho, e ele começou a gritar comigo sobre como eu estava apenas com inveja do fato de que não apenas nossos pais, mas até minha ex-esposa preferiam ele a mim, e que eu estava me vingando ao me recusar a dar dinheiro à minha família. Eu nem sequer me dei ao trabalho de revidar e simplesmente concordei com ele, dizendo que tudo o que eu estava fazendo era para me vingar dele e que não havia muito que ele pudesse fazer a respeito. Então ele ficou super irritado e me disse que iria vir atrás de mim e me forçar a dar o dinheiro de um jeito ou de outro e que eu me arrependeria de ter falado com ele daquela maneira. Honestamente, eu não levo nada disso a sério. Ele pode tentar me assustar o quanto quiser, mas isso simplesmente não vai funcionar, porque eu sei que ele não é capaz de fazer nada contra mim. Eu estou tranquilo. Atualização: bem, há 3 dias, meu irmão me visitou e tentou me convencer a ajudá-los, mas foi sem sucesso. Meus pais já tentaram no passado e também não deu certo para eles, então dessa vez minha ex-esposa decidiu me ligar e falar comigo. Eu estava cético em responder, mas então decidi atender mesmo assim, porque se eu não, então eles provavelmente viriam novamente e desperdiçariam mais do meu tempo. Então, eu conversei com ela e foi insano como essas pessoas podem ser arrogantes e cruéis. Ela começou de maneira muito educada e me disse que, como eu já sabia, ela e sua família estavam lutando com dinheiro e, embora ela soubesse que eu não tinha absolutamente nenhuma obrigação de ajudá-los depois de tudo o que eles me fizeram passar, ela ainda queria que eu pensasse sobre isso e fosse a pessoa maior aqui. Ela tentou me fazer sentir simpatia, lembrando-me de que meus pais tinham pago por tudo durante a minha infância e que ela tinha feito o melhor que podia para ser uma boa esposa, como se isso fosse relevante, exceto pelo fato de que meus pais não davam a mínima para mim e sempre preferiram meu irmão, e ela realmente acabou me traindo com o mesmo irmão de quem eu costumava reclamar. Então, é claro que isso não funcionou e eu lhe disse que, embora me sentisse horrível pelo que estava acontecendo com eles, eu já estava gastando muito dinheiro desnecessário pagando a pensão alimentícia, a qual ela tecnicamente não merecia, já que me traiu, mas conseguiu obter de mim, visto que minha família não tinha escrúpulos em mentir e me colocar como vilão para seu próprio benefício. Ela começou a chorar ao telefone e me disse que eu estava sendo egoísta e sem coração, o que era apenas irônico. Quando eu continuei me recusando a ajudar, ela me disse que meu irmão estava certo e que eu a havia deixado sem escolha a não ser envolver a lei e que ela ia exigir uma pensão alimentícia mais alta agora e me arrastar para o tribunal para me humilhar mais uma vez. Honestamente, eu gostaria de ver eles tentarem. Na primeira vez, eu estava tão emocionalmente esgotado e deprimido que nem me dei ao trabalho de reagir ou tentar provar que estavam errados. Eu apenas cedi e concordei em pagar a pensão alimentícia sem nem mesmo tentar provar que as alegações deles eram falsas. Eu nunca fui tóxico ou controlador, ou qualquer uma dessas coisas que eles alegaram, então ela não tinha motivo para me trair e, portanto, não merecia um único dólar do divórcio. Mas, de qualquer forma, eu não me importava na época e só queria que o divórcio acabasse. Independente do impacto financeiro disso. Desta vez, no entanto, estou pronto para lutar e garantir que ensino minha família a lição de uma vida. Atualização 3, em uma reviravolta chocante, minha esposa foi verdadeira com suas palavras pela primeira vez e realmente entrou com um pedido de um valor maior de pensão alimentícia, dado que eu havia sido promovido. Mas desta vez eu não ia deixar as coisas passarem tão facilmente. Envolvi todos os nossos amigos em comum e contei a eles o que estava acontecendo e até lhes expliquei os eventos passados, já que a maioria deles só sabia que havíamos nos separado e nem mesmo sabia o verdadeiro motivo. Todos estavam obviamente muito chocados e eu lhes disse que precisava que testemunhassem contra minha esposa, se fosse necessário, e eles concordaram prontamente. Também disse ao meu advogado que queria descontinuar todo o acordo de pensão alimentícia, já que ela não merecia isso nem um pouco. Passei os últimos dias reunindo todas as evidências que consegui encontrar de que meus pais e meu irmão eram pessoas horríveis que nunca se preocuparam em me tratar como igual e que agora estavam me importunando por dinheiro só porque sabiam sobre minha promoção. Eu já tinha tido o suficiente e precisava me livrar desses parasitas nojentos de uma vez por todas, então eu não ia parar para pensar nos sentimentos deles. Consegui convencer alguns dos meus primos, que me viram ser tratado como um estranho em minha própria casa enquanto crescia, a falar em meu nome, e eles foram gentis o suficiente para fazê-lo também, mesmo que nunca fossemos particularmente próximos. Meu advogado estava bastante satisfeito com o que conseguimos reunir e me disse que isso seria a prova de falhas e que poderíamos realmente parar de pagar a pensão alimentícia. Já era conhecido que ela me traiu, mas as razões dadas pela minha ex, me pintando como vilão e meu irmão como o herói que a resgatou, eram todas mentiras. E mesmo que eu não tivesse tentado lutar na última vez, eu certamente ia corrigir a situação desta vez, e fiz isso. Minha família literalmente não tinha nada a dizer quando eu trouxe vários depoimentos em vídeo que meus amigos e alguns parentes haviam gravado a meu favor para provar que tudo o que minha família havia dito era mentira e que eu não era o tipo de pessoa que eles haviam me feito parecer. Eu imaginei que eles pensaram que seriam deixados de fora desta vez tão facilmente quanto na última, mas eu não era mais emocionalmente frágil e, honestamente, tudo o que eles me fizeram passar me tornou muito mais forte.
Ontem foi finalizado que eu não precisarei mais pagar pensão alimentícia para minha ex, à luz das novas informações que surgiram, e eu provavelmente era o homem mais feliz do mundo quando percebi que tudo tinha acabado. Foi tão satisfatório ver o olhar arrogante completamente apagado do rosto da minha família, e minha ex parecia que ia começar a chorar a qualquer momento. Mas, sim, eu não me importava mais com suas lágrimas e simplesmente estava acabado com toda essa situação. Pensei que iria para casa e me tratar com um ótimo jantar de entrega e um filme, mas minha família obviamente tinha que fazer tudo o que estava ao seu alcance para me impedir de ser feliz. Eu estava a poucos metros da minha casa quando notei o carro do meu irmão estacionado bem na frente da minha casa, e fiquei realmente confuso sobre por que ele estava lá. Ainda assim, entrei, e lá estava minha família, bloqueando a porta da minha casa e impedindo minha entrada. Eu fiquei muito surpreso e nem sabia o que dizer, mas decidi agir como se isso não me incomodasse e lhes disse para saírem da minha propriedade se não quisessem que eu chamasse a polícia. Foi quando meu pai falou e me disse que eu deveria ter vergonha de mim mesmo pelo que fiz hoje. Ele começou a me dar uma lição sobre como eu não tinha nenhum senso de responsabilidade com minha família e os havia traído ao recusar ajudar quando mais precisavam. Depois que ele terminou, simplesmente recusei responder ou engajar em qualquer tipo de conversa com ele e fiquei lá em silêncio. Eu só não queria dar a eles a satisfação de me provocar, porque imagino que esse era o objetivo, me deixar tão emocional que eventualmente eu desistisse e fizesse algo impulsivo e estúpido. Mas eu não sou um idiota, e suas medidas desesperadas não iam ajudar em nada, o que eles deveriam ter percebido até então. Meu silêncio provavelmente os irritou ainda mais, e mesmo que minha mãe exigisse que eu tratasse meu pai com respeito e conversasse com ele, eu ainda me recusei a falar. Eu podia vê-los ficando agitados porque claramente esperavam uma grande briga, mas nada disso estava acontecendo. Após mais gritos, meu irmão finalmente perdeu a paciência e me agarrou pela gola. Ele então tentou me bater, mas meu pai conseguiu puxá-lo de volta a tempo, enquanto ele gritava que eu não era nada além de um perdedor ciumento que nunca seria nada na vida. Quer dizer, era realmente engraçado vir de um cara desempregado que ainda morava com os pais e pedia dinheiro ao irmão para viver, mas tudo bem. Eu lhes disse que precisavam ir embora ou eu realmente chamaria a polícia, e considerando que estavam quebrados, eles provavelmente deveriam sair correndo nos próximos 5 minutos. Relutantemente, eles foram embora, mas não antes de uma última tentativa da minha mãe de me envergonhar para que eu cobrir alguma despesa. Isso ainda não funcionou e, eventualmente, eles foram embora. Já se passou quase um dia desde então e eles não tentaram me contatar novamente. Eu realmente espero que continue assim.